plano espiritual que estão sempre presentes nesta casa, fortalecendo toda a equipe na parte de estudos, na parte do Evangelho, na parte do paz. E sabemos que até mesmo nas paradas do curso, na emenda do feriado da segunda-feira, é sempre importante que, não estando presentes, nós façamos uma breve mentalização no nosso horário das segundas-feiras, sempre para agradecer por mais uma semana, por mais um momento de união, onde nós, de famílias distantes, sem vínculos de sangue em muitos de nós, nos aproximamos, nos acolhemos, nos aconchegamos num mesmo ideal. Ideal do fortalecimento do estudo espírita, da doutrina que nos faz avaliar a cada dia nossas atitudes, o nosso perfil, o nosso relacionamento com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com amigos e principalmente com os chamados inimigos. E mesmo sem o peso desta palavra, são aqueles espíritos que se confrontam conosco, mas que, em grande parte, nos trazem a maior e a melhor das aprendizagens. Para tanto, Senhor, agradecemos por mais esta segunda-feira e iniciamos a palestra de hoje com aquela oração que aprendemos a orar há mais de 2000 anos e que se dita e sentida em cada uma das suas palavras. É um conforto de alma e uma corrente de fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu reino, o poder e a glória para hoje, sim. Que assim seja. Com filho a casa torna. Pensou, pegando um voozinho, fôssemos abandonar, né? Desculpe aí. O capítulo de hoje do livro Forma Íntima Sem Martírio nos traz uma reflexão sobre a arte de interrogar. Vamos lá, então? Coragem. Todos os capítulos desse livro, eles têm, no início, uma mensagem do Evangelho.
Eu vou ler a mensagem para que a gente possa se situar no que nós vamos falar. Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos, em que, de boa vontade, se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Hahnemann, Paris 1863, capítulo 9, item 10 do Evangelho. Hahnemann, você sabe quem é, né? O pai da homeopatia, né? Hahnemann. Bom, o que nós podemos dizer dessa mensagem? O homem se julga dispensado de empregar esforços para aplacar, para diminuir, para extirpar os seus defeitos. Então, o que quer dizer isso? Nós temos uma certa comodidade em dizer, olha, eu não consigo fazer a minha reforma porque vai dar tempo, né? Eu não sou capaz, né? Isso traz inúmeras questões para que a gente possa refletir. Então, aqueles que demonstram, né, quando por exemplo, um desespero, quando percebem que seu esforço pessoal de melhoria parece insuficiente ou sem resultado. Será que alguns de nós já pensaram ou já agiram dessa forma? Será que a gente não fica frustrado em não conseguir? Será que, apesar do orai e vigiai, a gente não consegue vigiar e orar? Então, esse sentimento de frustração e até de desespero traz alguns conflitos para nós mesmos. Não sei se vocês concordam. E esses conflitos, eles acabam trazendo sentimentos punitivos, né? Como tristeza, vergonha, angústia e desânimo. Então, nós estaríamos, porventura, exercendo inadequadamente a nossa reforma íntima? O que nos falta para que a gente possa exercer nossa reforma? Não precisa responder. Agora, responda para você. O que falta?
se é que vocês estão enquadrados no que eu coloquei aqui, né? Se vocês estiverem fora, ótimo. Faltaria alguma nova postura para tornar esse esforço adequado perante a vida, perante as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Teríamos que ter uma nova postura? Ou bastaria alguém chegar aqui e falar de reforma íntima que está bom? Creio que não. Sem ação, né? É aquela tal... Aí eu tenho fé, mas eu não faço nada. Menos, né? Tenho fé, mas eu não faço nada, eu fico lá, né? Sem agir, né? Então, o orai e vigiai deveria ter orai, vigiai e haja. Execute, né? E é claro que sem nós nos recolhermos, tal, nos olharmos para dentro de nós, fica difícil a gente entender. Então, esse motivo da nossa frustração, desânimo, o que poderia ser mais, né? Seria uma compulsão? Seria um espírito que nos obsedia? Podemos culpar um espírito por isso? Pode. Mas isso poderia ser um trauma que nós temos? Falar sobre isso. Uma tendência à frustração, ao desânimo? Seria um recalque? Né? Uma fixação de outras vidas? Uma patologia física, uma doença? Um impulso adquirido na infância? Uma lembrança do plano espiritual? Estávamos lá? Um problema surgido na gestação maternal? Uma influência passageira e intermitente, ou uma obsessão progressiva, por exemplo? Uma contaminação fluídica por ideoplastia, né? Ação do pensamento sobre nós, sobre a nossa matéria? A irradiação magnética dos ambientes que nós frequentamos?
qual a origem e a natureza dessas forças que nos cercam? É muito simplista a gente culpar os outros, né? E principalmente de responsabilizar obsessores de reencarnações passadas por aquilo que estamos sofrendo hoje. Culpar alguém, para a família, para o pai, a mãe, enfim, o fato de não estar feliz com um trabalho, com uma questão qualquer, com as amizades, os relacionamentos. Então, a proposta desse capítulo é interrogar. Interrogar. O que está acontecendo comigo? Por que isso acontece comigo? Então, e pode ser até que se torne um caso de invigilância total. Nós temos fé, a gente ora, vigia, mas é só em vigilância dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Aí alguém poderia me perguntar, mas como é que eu faço? Como é que eu consigo educar os meus sentimentos e as minhas emoções? Alguém tem alguma resposta? Eu tenho uma pronta. O autoconhecimento. Mas eu falei primeiro, tá? Então nós temos, eu acho que não existe ninguém nesta fase do planeta que nós vivemos que não necessite reeducar, educar e reeducar o sentimento. Então, eu repito, fica essa indagação, como educar os sentimentos? Né? Para que a gente possa ter reações, interesses, né? Novas motivações para enfrentar as dificuldades da vida. Porque é como a gente falou no início, o Evangelho é o maior livro terapêutico que existe no mundo, pelo menos no nosso mundo. Mas só ler o Evangelho não basta. Não basta dizer que tem fé sem ação. Então, a ciência hoje, ela nos traz, né, várias alternativas. E a gente, né, hoje, a sociedade, né, ela impede o homem de mover-se com um necessário domínio sobre a vida sentimental. E a gente tem insights de todo lado que nos perturbam. E se a gente não orar e vigiar, a gente vai cair mesmo. Então a gente, ao contrário de educar os sentimentos, vai deixar que a nossa vida, que a gente desconheça cada vez mais os sentimentos que nós temos. Né? Por quê? Porque a educação dos sentimentos é algo doloroso. Dói. E por isso muitas vezes a gente foge. Pois não.
Não. Exatamente. É muito legal essa sua manifestação, porque nós atraímos aquilo que a gente manifesta. Então, se a gente não manifesta a aceitação, né, não manifesta essa vontade de querer mudar, né, a gente atrai tudo aquilo que corresponde a isso. Por exemplo, desânimo, frustração, medo, ansiedade, né? Isso que não rola, né? E essa coragem é interessante. A gente quem não acredita, comece a acreditar que essa coragem você teve ao aceitar nascer nesse planeta. Você precisa coragem, muita coragem. E a gente manifesta aquilo que a gente precisa ao reencarnar. E às vezes você tem que renunciar a muita coisa, tem que sofrer pouco. Mas quanto mais a gente adquire conhecimento, menos a gente sofre. Então, como eu sempre digo, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, depende de você. A dor, ela é educativa, o sofrimento não. Boa. E quem muito é dado, quem mais tem, mais será dado. Quem menos tem, mais será tirado. Sabe, é uma sabedoria nisso, porque nós temos a nossa vida hoje. Podemos não estar satisfeitos com ela, mas se aquilo que você tem, se você é grato por aquilo que você tem, mais lhe será. Agora, se você tem um mundo, mas não, você sempre quer mais, você sempre quer ter aquilo que o outro tem, mas lhe será tirado. Um dia lhe será tirado. E eu vou citar aqui uma mensagem, né, de Santo Agostinho. Formulai de vós para convosco questões nítidas. Lembra que a gente está falando sobre a arte de interrogar. Questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. É a maior desculpa que nós temos quando você fala que você precisa de estudo. Não tenho tempo. Não dá. Hoje, agora não dá. Talvez o ano que vem eu consiga. Assim. Sabe? É justo que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade. Eis a feliz recomendação de Santo Agostinho. Ele nos diz também que dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo
procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa por outro, sobre se trabalhaste em alguma ação que você não ousa confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse Deus chamar-nos neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo espiritual? Teríamos medo? Porque lá nada pode ser ocultado. Pensemos nisso. Então, a educação das emoções é para a gente penetrar na nossa intimidade espiritual. Você não vai ter receita pronta para isso. É a sua intimidade que vai te dar. É claro que a gente precisa de ajuda, precisa de grupos como esse, como existem muitos, né? Para a gente possa entender as nossas intimidades, ou a gente possa educar. Né? Então, outras perguntas. Qual a intenção? Ou com que intenção pratiquei tal ato? Qual a intenção de dizer algo a alguém? Uma discussão? Aquilo que você disse, qual foi sua intenção? Interrogai você mesmo, para você mesmo. Qual foi a minha intenção? Fala. Você está hoje? Não, o Paulo está quieto lá, mas se ele falar, eu vou cortar, porque senão a gente não sai daqui. Uhum. Com certeza. E é importante também, quando você expressa um sentimento, mesmo de amor com alguém, mesmo de raiva, né? Mesmo de desconfiança, traição, né? Esses sentimentos que a gente existem no nosso relacionamento, nós temos que aprender a fazer isso. Por que eu ou nomear os nossos sentimentos, sabe? Eu estou sentindo isso por quê? Por que eu estou sentindo raiva? Qual é o motivo de eu estar sentindo raiva? Qual é o motivo de eu estar sentindo medo? Então, que sentimento estava atrás daquele acontecimento? Que sentimento eu vou nomear? Então, a gente não pode deixar crescer, né, a fuga de isso que a gente foge. Tem um momento que a gente fala, não, agora vai. Aí você, o que eu vou fazer? Eu vou lá na casa espírita, vou assistir uma palestra, aí chega aqui, deixa para mês que vem eu volto, para ver se vai dar certo. Né? É uma fuga que a gente tem
dessas situações, né? Bom, então, se a gente, voltando à questão da coragem, se a gente não tiver coragem para enfrentar, nos enfrentarmos, não é enfrentar os outros, é nos enfrentarmos, não faremos muito progresso nessa arte, descobrir as nossas dificuldades, as nossas mazelas e o porquê que isso. Então, essas nossas reações ao desafio da vida são valorosas medidas de aferição para isso, né? Por exemplo, né, qual o sentimento que nos impulsionou naquela situação? Na situação que você viveu, porque nós somos cheios de experiências, nós somos ricos de experiências. Imagine quantas encarnações a gente já teve, quantas experiências a gente já teve. Então, que sentimentos nos impulsionam, né? Numa situação qualquer que a gente vive, né? Por último, cultivar a empatia, sabe? Aprender a se colocar no lugar do outro e sentir o que sente, né? Então, todos temos uma razão, né, no nosso coração, todos temos, para fazer o que fazemos. Então, a gente tem que questionar, né? Que motivações levaram alguém a fazer o que fez? Tá? Deixa eu só pegar aqui um. Quem quiser falar alguma coisa, vai falando. O Paulo, se quiser, eu achar aqui. É isso. Eu assisti uma palestra, achei muito interessante. A Zoom, de hoje ele fala sobre esse mecanismo, né, que afeta a todos nós durante a vida, que são as crenças limitantes. Quais são as nossas crenças limitantes? Cada um tem. Lembra que a gente falou aqui sobre lembranças de outras vidas, traumas, né? Principalmente traumas, né? Então eu vou contar aqui um caso que é muito interessante para auxiliar a gente no entendimento. Pensamentos, né? Crenças limitantes, são pensamentos, por exemplo, como eu já não tenho mais idade para começar um projeto novo. É uma crença limitante, certo? Eu não vou conseguir ter sucesso. Eu não sou tão bom assim. Dinheiro é apenas para algumas pessoas. Então, as crenças limitantes, elas fazem parte do que chamamos de crenças nucleares. Isso faz parte da psicologia comportamental, né? Crenças nucleares, elas são aquelas que são tão fortes, tão arraigadas dentro de nós,
impactam todo o nosso pensamento, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Então, essas crenças, elas não surgem do nada. Elas têm uma origem. E é isso que a gente tem que indagar também dentro de nós. Então, eles nascem de experiências que vivemos desde o útero materno. Até o dia atual. E estão acompanhadas por uma alta carga emocional. Então, para exemplificar, uma mulher de 35 anos relatou que por muito tempo acreditou que algo ruim estava para acontecer na vida dela. Era como se uma tragédia estivesse constantemente à espreita, mesmo quando as coisas corriam bem. Isso atrapalhava várias áreas da sua vida, desde os relacionamentos até o trabalho. Após anos de terapia, com a ajuda de profissionais, ela identificou que essa crença teve origem ainda na gestação da sua mãe. Quando ela conhecia apenas a vida intrauterina, sua mãe sofreu uma queda e que a levou ao parto prematuro. Essa experiência teve uma carga emocional tão alta que mesmo dentro da barriga da sua mãe, ela passou a acreditar que um evento ruim poderia acontecer a qualquer momento. E ali se instalou a crença limitante, o senso de ameaça constante. Ela viveu com isso por anos e que a colocava num estado de alerta e ativava seu modo de sobrevivência, sobrecarregando suas emoções, sua mente e até o funcionamento fisiológico do seu corpo. Então, percebe como essas crenças limitantes afetam a nossa vida? Às vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente não sabe. Mas isso pode estar acontecendo com a gente. Então, essas crenças, elas são como um óculos que já não serve mais. A gente não consegue enxergar bem a natureza das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente tem que trocar de óculos, né? Tem que ir ao oftalmologista, né? E ajustar as nossas lentes. Isso é educação das emoções. Então, quando você estabelece, então, novas interpretações sobre tudo o que acontece na sua vida, né, você ressignifica essas experiências emocionais. Todos nós tivemos. Não necessariamente igual a esse caso que eu contei, mas nós temos crenças limitantes que surgem, né, parece que surge do nada, mas não. Tem uma origem, uma coisa aconteceu, né, conosco, com alguém da nossa família, né, com os nossos pais, com os nossos avós. Não necessariamente tem que ser dessa forma, mas algo que pode acontecer amanhã com cada um de nós pode nos impactar emocionalmente. A perda de uma pessoa, o relacionamento que se vai,
Isso nos impacta emocionalmente. Então, se a gente não vigiar, isso vai afetar a nossa vida. E você não consegue fazer a sua reforma íntima. Ok? E, para terminar, eu costumo mandar uma mensagem para 60 e poucas pessoas toda manhã. Às vezes eu falho, né? Então eu vou ler para vocês, para encerrar, a mensagem que eu vou mandar amanhã, né? Aqui, ó. Legal o teologia, né? Você guarda tudo que você quiser. Lixo, coisas boas, você guarda. Ah, eu queria mandar essa mensagem. Mente assim. Então, a indagação de que será que ainda dá tempo de fazer tudo isso que nós conversamos hoje? Quantas vezes nos questionamos sobre isso? E por vezes deixamos de fazer mudanças, de iniciar projetos que seriam tão importantes em nossa vida. Essa vida, ela vai passar de qualquer forma. A hora de viver é agora. Não demore em dar aquela virada de chave que te estimula, mas também te apavora. Enquanto a vida, dá tempo sim. Dá tempo de mudar, e já não faz sentido, de construir a vida que você merece, de voar e chegar aonde sempre sonhou, ou além do que já imaginou sonhar. Então, é verdade, né? Interrogar arte. Muito obrigado. Muito obrigado.